Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Bom estar com vocês aqui. Começamos ontem a falar um pouquinho de discipulado. E eu dei um pouco do testemunho da igreja. O pastor Levi falou, agradeço a honra de poder estar com vocês e partilhar um pouco o que Deus está fazendo lá conosco. Ele já falou um pouquinho. Eu vou apresentar só a minha família antes da gente conversar um pouco aqui. E a minha família sempre vem no PowerPoint, como eu sempre falo, está ali a Ilone e a Suzana. E já sabe para quem que torce, né? Torce para o campeão brasileiro de 2012. E nós estamos grávidos aí, em agosto vem mais um bebê, não sabemos ainda se é menino ou menina. E eu louvo a Deus por esse presente. E para você jovem, quem que é solteiro aqui, levanta a mão. Há esperança para vocês, viu? A graça de Deus é do homem feio aí, Deus responde a oração. Eu sou o pastor Ricardo da Igreja Batista Bethesda, no Vila Industrial. Está aqui o site da igreja, www.batistabethesda.org.br, Facebook, alguns pediram para adicionar lá, legal, a gente manter contato. Como o pastor falou, parece que nós estamos tão perto, mas tão longe, né? Na mesma cidade. E a nossa igreja lá, eu quero falar um pouquinho. A ênfase, você que recebeu o convite, era sobre discipulado nos grupos de crescimento. E ontem eu não falei de discipulado porque é tão amplo o leque. Eu falei sobre a importância dos grupos. Nós somos uma igreja em células, em grupos. A gente tem 51 grupos, e quem recebeu o número ontem, agora. E esperamos chegar a 100 grupos espalhados até o final do ano. Vocês estão nesse processo. Eu quero partilhar um pouquinho daquilo que Deus está fazendo lá. Mas antes eu queria orar com você. Eu queria que você ficasse em pé. 1 Coríntios capítulo 3. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, de 1 a 6. Se você achou, você diz amém. Amém. Se você não achou, diz Escola Bíblica Dominical. Amém. Nós estamos aqui nessa manhã para isso, diz assim a Bíblia. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei-lhes leite, não alimento sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Nós vamos ler até o versículo 8. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Amém? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Falar de crescimento de igreja, de desafio, é um negócio um pouco complicado, ainda mais num país evangélico que cresce avassaladoramente, mas com números que não provocam mudanças. E eu sou de uma igreja batista histórica, e eu vejo na minha denominação, na minha igreja, dois extremos quando a gente fala de crescimento da igreja. O primeiro é a numerolatria, que é aquele desejo excessivo de trazer gente para a igreja a todo custo. Vamos trazer gente, não importa os métodos, os meios, e não importa se a gente vai sacrificar a nossa igreja, a doutrina da palavra de Deus, e pessoas estão inchando, e você pode atestar isso. Você não passa por algumas vezes e fala, meu pai, é uma igreja que não prega a palavra, não é séria como a nossa, e está cheia, tem gente caindo lá para fora, o evangelho não tem sido pregado, mas muitos têm caído desse lado, que é a numerolatria. O que vale são os números. Mas por outro lado, principalmente eu digo como um batista da Convenção Batista Brasileira, histórico, eu vejo outro extremo que não é bíblico, que é a numerofobia, que é talvez pelo desejo da gente não parecer os outros. Nós não queremos ser os outros, e os outros não estão nem aí com os lados de cá. Nós achamos que tudo aquilo que cresce não tem a ver com Deus, e que o que importa para a igreja é qualidade. E nós achamos na nossa cabeça que se tem qualidade não vai crescer, porque a qualidade exclui a quantidade. E a gente tem uma dificuldade muito grande de falar de crescimento, de crescer, de dizer que a igreja precisa avançar. E eu creio que esses dois extremos não são bíblicos, porque
porque o crescimento, como nós lemos esse texto, vem de Deus. Deus se importa com números, mas não como um fim em si mesmo. A Bíblia fala, há um livro no Velho Testamento que se chama Números, é sobre a genealogia. O Novo Testamento, quando começa a falar da ebulição e do avivamento da igreja primitiva, havia 3.000 pessoas se converteram, e fala de números, porque na verdade cada número simboliza uma pessoa que precisa ser salva por Jesus. Você pode falar amém? Você crê nisso? Então, quando nós falamos de crescimento, eu creio que é algo bíblico. Mas esse texto aqui, eu creio que traz, vou passar isso aqui que a gente falou ontem, algumas verdades. E é óbvio que isso aqui não é uma tese acadêmica, e eu não estou aqui como a última bolacha do pacote para falar, mas lendo esse texto, eu creio, meditando, dentro desse texto de 1 Coríntios capítulo 3, eu creio que existem algumas razões por que as igrejas não crescem. E é uma reflexão. Talvez nós estamos crescendo mais do que os outros. Eu tenho ouvido falar bem da igreja aqui, o Fabiano tem falado, pessoas têm chegado, e às vezes nós fazemos a nossa avaliação de crescimento com base nos outros. Não, porque olha, nós como metodistas somos os que mais crescemos. Nós como Batista, a Igreja Batista Bethesda, para falar de ter crescido, a gente olha para outra Igreja Batista e fala, mas tá bom, porque aqui tem vindo pessoas, lá tá pior. Mas na verdade, o Senhor não nos chama para fazer esse tipo de comparação, Ele nos chama para uma missão. A missão de vocês é alcançar esse bairro, alcançar essa região que tem tanta gente. É uma missão que Deus não deu ao pastor Davi, deu a você. Se você é discípulo de Jesus, nascido de novo, se você recebeu a Cristo, se você é um discípulo, essa realidade da grande comissão é sua. Ele deu essa realidade, não é para você ser salvo e vir no domingo, vem para um culto, chega no horário, recebe a palavra e vai embora do mesmo jeito. Isso não é cristianismo, isso é religião. Mas eu creio que há algumas razões. A primeira é essa: muitas vezes nós não crescemos porque nós não plantamos. A Bíblia coloca um ciclo, e Paulo vai colocando no versículo 6, olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem deu o crescimento. Muitas vezes eu vejo igrejas e pastores, como eu falei ontem, quando eu comecei o trabalho com 3 famílias, nós começamos ali no Vila Industrial há 7 anos atrás, e a palavra que eu recebia no Vila Industrial, trabalho muito difícil, Vila Industrial muito difícil, não cresce igreja, jamais, não dá, muito complicado, está vindo para cá, se prepare, não vai florescer, porque não cresce a igreja aqui. Piracicaba, muito difícil. Quem já ouviu falar isso? Piracicaba, o povo é duro, o povo é de uma tradição católica. E nós vamos recebendo, talvez, esses axiomas, esses paradigmas, esses mitos, e achamos que é a verdade. Mas eu creio que uma das razões é essa: nós não plantamos. Quando nós começamos o trabalho lá em 2004, na verdade, são 7 anos, mas são 9. Igreja, nós éramos congregação durante 2 anos. Nós começamos, na verdade, a ir na contramão, não aceitando essa palavra. E uma das coisas que mais nós fizemos e fazemos hoje nós estamos chegando, não é pelos números, mas Deus tem dado um crescimento pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Nós temos mais ou menos 600 pessoas se reunindo aos domingos ali. Mas uma das coisas que ficou muito clara para nós, é claro até hoje: nós precisamos plantar, amém? Plantar, trabalhar, evangelizar, desafiar o povo a se mexer dentro da sua cultura, dentro do seu contexto, e de alguma maneira um povo que olha para as necessidades, porque muitas igrejas não crescem porque não estão plantando. Nós vamos manter o status quo. Nós temos cultos no meio de semana, no domingo, as nossas escolas bíblicas, os nossos departamentos, que é óbvio que são coisas boas, mas nós não plantamos. Invariavelmente eu tenho conversado com alguns pastores, eu tenho tido a graça e o privilégio de poder dar o testemunho que Deus tem feito na igreja, e eu faço algumas perguntas básicas: o que vocês têm realizado? Como é que tem sido o evangelismo? Como é que vocês têm trabalhado com os grupos? Invariavelmente as respostas são: olha, nós não temos evangelizado muito, o povo não vem para o desafio. Eu creio que essa é uma primeira razão. Não há como haver crescimento sem plantar. Mas há uma segunda razão também: nós não regamos muitas vezes. Há muita gente que trabalha. Eu não sei como é o contexto aqui exato, o que vocês têm feito. Talvez você, como um crente, alguém que tem trabalhado, tem plantado, tem falado, mas não tem regado. E eu creio que Paulo vai colocando algo que é uma tríade para o crescimento da igreja. Olha, eu plantei, mas Apolo regou. E essa regra diz respeito à vida da igreja, a santidade, a oração, a você estar aqui sendo, talvez, com o desejo de ser capacitado, de ser treinado, de estar aberto ao ensino, de estar aberto. Eu não sei quanto tempo você tem de crente. Quantos aqui tem mais de 10 anos de conversão que estão na igreja? Levantem as mãos. Quem tem mais de 20 anos? É uma grande dificuldade. Eu espero que para vocês não, porque eu tenho 20 anos na igreja e eu ouvi o sermão de tudo que é dito. Sobre esse texto você deve ter ouvido uns 20, uns 30, e sem perceber, nós travamos para o novo de Deus.
porque parece que o que Deus fala para a gente é algo só cognitivo, e lemos a Bíblia muitas vezes, e muitas vezes deixamos de regar. Mas há uma terceira realidade. Eu tenho visto pessoas que têm plantado, que têm regado, mas a terceira realidade é essa aqui. Nós muitas vezes não cremos que Deus dá o crescimento. Essa é, sem dúvida, eu creio que a maioria das igrejas se enquadra e falta essa terceira parte. Paulo vai dizer de uma maneira muito natural, ele diz: olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Ele não coloca assim: ó, eu plantei, Apolo regou, e quem sabe Deus vai dar o crescimento, quem sabe, talvez Deus se agrade. Ele continua dizendo que de modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua. A palavra vai falando aqui na questão ativa: Deus vai dar o crescimento. Você pode falar amém? Amém. Agora, se esse crescimento, a velocidade dele, se é comparável com a igreja que é uma mega igreja e tal, é uma outra coisa. Tem contextos diferentes, nós estamos em cidades diferentes, nós estamos em bairros diferentes, mas uma realidade que nós não podemos esquecer é que muitas vezes o crescimento não vem por uma simples razão de que nós não acreditamos que Deus vai dar o crescimento. A gente está trabalhando, e a palavra, como eu falei ontem, o pastor até introduziu aqui a minha fala, dizendo: a gente, muito difícil entre o matão, muito difícil, povo difícil mais. Povo, convido todo domingo, o povo não vem. Quem é que tem essa sensação? Pode levantar a mão se você compartilhar. O povo é um público, pode dar o seu atestado. Não é muitas vezes assim. Agora, a grande questão, quando nós dizemos assim: o povo é difícil, o povo não vem, nós estamos tentando fazer essa terceira parte que não cabe a nós. Paulo vai dizendo: olha, eu plantei, Apolo regou, Deus é quem fez crescer, e Ele faz crescer. E parece que você fala: mas pastor, o que tem a ver a palavra? Nós duvidamos, e a incredulidade é algo que impede o crescimento da igreja. Isso é uma coisa que Deus abomina. As escrituras são tão claras, a história do povo de Israel, de dizer que eles foram para o cativeiro, eles foram 40 anos rodando no deserto por uma palavra que se chama incredulidade. E nós, como bons crentes históricos, baptistas, metodistas, presbiterianos e luteranos e não sei nem se tem outros mais, a gente tem muitas dificuldades por causa dos extremos que a gente vê da igreja neopentecostal, e acabamos amarrados numa incredulidade, numa dúvida de que Deus vai fazer, talvez um orgulho espiritual com a nossa teologia, com a nossa tradição. E sabe qual que é o resultado? Nós somos salvos, amém? Quantos são salvos e amém? Mas muitas pessoas ao nosso redor estão morrendo sem Jesus, indo para o inferno, e talvez indo para outras igrejas que não pregam a palavra, simplesmente porque nós duvidamos que Deus vai dar o crescimento. Então eu creio que essa é uma palavra para você guardar no coração. Creia naquilo que Deus vai fazer nesse bairro no nome de Jesus. Isso vai fazer diferença no seu trabalho. É muito diferente você convidar um vizinho numa perspectiva de fé, fazendo o quê? Plantando, que é o convite, orando, porque é Deus que salva. A oração faz diferença. Deus salva, Deus liberta. Entra onde eu não consigo entrar, eu não consigo trazer meu parente para cá. Alguém consegue, não tem como você fazer chantagem. Você pode até falar do inferno, o cara falou: eu acredito no inferno. Eu não acredito nisso que você crê. É a oração, mas é muito diferente você ir numa perspectiva: olha, eu quero convidar você, do que vamos na igreja. Você não vai não, né? Não vai, né? Não vai, mas vamos, não vai. Isso impacta, e vai impactar negativamente aquilo que muitas vezes Deus está querendo fazer. Agora eu quero falar rápido, eu quero conversar, depois abrir, a gente vai ter um tempo de orar. Quais são as marcas fundamentais do processo de se fazer uma igreja para a cidade? É claro que aqui a igreja metodista estava falando com o Fabiano no bairro Matão. É a primeira responsabilidade. Eu não sei quantos habitantes tem aqui no bairro. Alguém sabe? Tem uma ideia? Alguém? Chuta aí para cima aí, Fabiano, sabe? Mais ou menos. Deve ter milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas. Eu não sei quantas. Só daí já dá para ter uma ideia da dimensão da sua missão. Mas agora a grande questão é que Deus nos chama para sermos uma igreja para a cidade. Quantos aqui moram fora do bairro da igreja que levantei as mãos? Só aqui já é muito mais. É o que a gente estava falando ontem, né? Então, na verdade, a dimensão da missão de vocês é talvez de uma maneira mais imediata esse bairro, é óbvio, está aqui, a igreja se reúne aqui, mas de uma maneira maior é onde estão os discípulos espalhados. Você que mora talvez lá na Paulista, não pode dizer: não, eu não ganho ninguém da Paulista, porque isso aqui é para a igreja que está na Paulista, meu vizinho aqui, deixa o outro fale para ele, eu vou ganhar lá. A responsabilidade é ser uma igreja para a cidade, que se espalhe na cidade, que diga: Deus nos usa. Agora o problema é que nós limitamos o que Deus quer fazer.
Eu não venho como pastor dizer o quanto, que tamanho que a gente tem que ter, ou quantas pessoas a gente vai ganhar, olha, faço mal. Mas a grande questão é que nós limitamos o mover de Deus, a salvação das pessoas, porque a gente diminui na nossa cabeça. A gente diz, ó, se esse templo aqui cabe 150 pessoas, é assim que vai ser a igreja. Vai mexer no que tá bom, time que se ganha. Já pensou, pastor, tem que fazer uma construção de novo, tantos anos a gente para trabalhar, e nós limitamos aquilo que tem a ver com Deus. Mas eu quero falar algumas coisas aqui no processo, e deixa eu ver se eu não passo tempo aqui, vocês vão me situando. Quando nós fomos começar o trabalho da Igreja Batista Bethesda em 2004, na verdade era um ponto de pregação ali no Vila Industrial. Eu era membro da Igreja Batista no Parque Piracicaba, uma igreja muito parecida assim no sentido do contexto do bairro, como vocês estão plantados aqui. Eu estava na Faculdade Teológica de São Paulo, em Perdiz, trabalhando, me formando, ia ser um pastor. Deus já havia me chamado, trabalhando com juventude já há muitos anos. E no terceiro ano Deus começou a incomodar o meu coração para plantar uma igreja na cidade. Eu não sabia quando. Eu compartilhava com a minha noiva na época, Eluane, e eu falava assim: Deus havia já dado o projeto da Bethesda. Eu não sabia que era Bethesda, e nós só orávamos e falávamos assim: Deus vai nos usar, talvez daqui a 10 anos, eu não sei quando, para plantar uma igreja na cidade. Nós queremos isso. Estávamos no ministério da igreja local, e o último ano de faculdade era o ano de 2004, último ano de faculdade, ano de decisão de casamento, que eu casaria no final do ano de 2004. Precisava tomar alguma decisão, porque era o ano que eu me formava na faculdade teológica. Eu trabalhava em São Paulo, e era aquela coisa de seminarista: o que eu vou fazer? Eu caso ou compro uma bicicleta? Para onde é que eu vou? E depois de muita oração, uma coisa ficou clara de que eu não iria começar um trabalho no meu último ano e não iria me casar no começo do ano, mas Deus já havia dado um direcionamento de que eu não estaria mais na minha igreja lá. Eu iria talvez, a decisão era talvez estar na PIB durante um ano, até que Deus direcionasse, estava muito claro, até que o pastor Antônio, que era o pastor lá, ele veio fazer um desafio para mim em janeiro. Eu estava em férias aqui em Piracicaba. Ele falou: Ricardo, por que você não ora a respeito do ponto de pregação que há lá no Industrial? Sabe plantar uma luz? Eu já vim orando sobre plantação de igreja, sobre começar uma igreja, e aquilo, eu falei: poxa, pastor, eu vou orar e jejuar. Eu e a Eluane, no começo de fevereiro, a gente volta a falar, e dali nós aceitamos o desafio. Eu vou tentar ir falando os pontos e contando, que é muita coisa, muita luta, irmãos, do que a gente passou lá. E começamos o processo com 3 famílias, numa casa, com muita dificuldade, mas com muitos sonhos, com muitas expectativas, com um desejo de que Deus desse o crescimento. E o primeiro ano ainda eu trabalhava em São Paulo e vinha todo final de semana. No final do ano, isso era um ano, nós já estávamos num salão que cabia uma multidão, cabia 45 pessoas, era um lugar que aquele grupo que se reunia ali, a gente tinha 15 pessoas, o que entrava era suficiente para pagar o aluguel, para você ter uma ideia, e só. Não tínhamos o espaço que vocês têm aqui, nem longe, nem hoje a gente tem, vocês têm 1000 e poucos metros, né? Isso é uma bênção. Então o problema de espaço não pode ter. E era muito complicado, porque o salão não tinha piso. Quando chovia, caía água na maioria das pessoas do meio para frente do salão. Você não tem ideia o que é isso. À noite havia nuvens. Quando eu conto, as pessoas acham que é brincadeira. Nuvens, pareciam as pragas do Egito. Nuvens de muriçoca entrando dentro do templo. Quando era calor, a gente orava: Senhor, Deus, tem misericórdia, Senhor. Deus, não deixa os bichos atacar. E era muito complicado a situação da igreja. O banheiro, para vocês terem uma ideia do banheiro, não era banheiro aqui. Era um local que tinha um monte de tijolo, uma porta que não se fechava. E a pessoa, quando entrava, que tinha que usar, ela tinha que sentar e segurar a porta. E eu orava, irmãos, de verdade, eu orava. Eu falava: Deus, faz com que o povo não precise usar esse banheiro, Senhor. Tem misericórdia. Mas não havia condições, a gente não tinha dinheiro nenhum. E teve até um fato muito engraçado, que eu lembro que já era o 2º ano na Bethesda, o banheiro daquele jeito, que não tinha dinheiro nenhum. E um garoto que não era da igreja, sempre essas coisas, foi usado e caiu um tijolo na cabeça do menino. Vocês imaginam a minha situação? Falei: acabou meu ministério, eu vou preso, vou para a cadeia, vai sair do Jordão de Piracicaba. Graças a Deus não foi nada, mas esse foi o contexto que nós começamos a trabalhar. Muita expectativa, mas uma coisa eu creio que ficou claro para nós até hoje, é o que nos conduz, e é um desafio para uma igreja que quer ser uma igreja para a cidade, que é essa: defina uma visão que seja do tamanho de Deus. Amém? Defina uma visão que seja do tamanho de Deus. Agora, o que é visão? Visão é uma imagem do futuro que produz paixão.
Visão é talvez não olhar para o hoje, dizer, olha, nós estamos aqui, glória a Deus, à noite tem mais 100 pessoas e vamos comparar. Está feia a coisa aí? Está difícil, pastor? Muito difícil. Então, vamos glorificar a Deus, é óbvio. Mas é talvez estender e dizer, Deus, o que o Senhor tem para nós? Qual é o tamanho do desafio? Quantas pessoas nessa comunidade não tem Jesus? E eu digo além, quantos amigos de faculdade, de colégio, vizinhos, que talvez estão indo para o inferno, nós estamos talvez impassíveis, dizendo, a gente muitas vezes não crê nessa realidade, parece. Eu fui salvo e achamos que não é talvez a nossa missão. Agora, estender uma missão é dizer, Deus, o que o Senhor tem para a nossa igreja? Deus, eu quero sonhar os sonhos do Senhor e pedir a Ti que o Senhor dê um crescimento a essa comunidade, que seja do tamanho do Senhor, porque a visão vai determinar o seu futuro. Porque se você acredita que isso aqui é o suficiente, acabou, irmão, vamos continuar mantendo o status quo, é muito legal. A comunhão é uma bênção, amém? A comunhão não é uma bênção, diga amém. Então Deus tem que levar, tem que orar. Eu não sou pastor dessa igreja, pode ser que eu não volte mais. Se é só isso, Deus vai levar você, meu irmão. Deus vai acabar, vamos fechar isso aqui, porque Deus nos coloca aqui com uma missão. Uma missão. Uma missão, não tem, igreja não é só comunhão, há todos esses propósitos, mas Deus nos deixa nessa terra com uma missão, que é ganhar pessoas para Jesus. Eu creio que o Jack Welch, ele fala algo que é provavelmente a paixão que separa os A's dos B's. Talvez você diga, não, a igreja tal tem mais dinheiro, a igreja tal tem mais talentos, tem músicos mais talentosos, ou não sei, eu não sei o que é que vai na tua cabeça que limita aquilo que Deus pode fazer nesse lugar, mas uma diferença aqui é alguém que não é nem crente, ele diz algo que é verdadeiro, é provavelmente a paixão. Nós somos movidos por uma paixão maior, não é por dinheiro, não é por um avanço de uma organização, uma estrutura, mas uma paixão por Jesus. Você pode dizer amém? Você crê nisso? É isso que nos impulsiona a continuar, a rever o que nós estamos fazendo, a dizer, Deus, impulsiona o meu coração. E um santo número diz que você precisa pagar um preço, descobrirá que tudo na vida tem um preço, e precisará decidir se a recompensa vale o preço que deve ser pago. Será que vale a pena o preço? Pagar o preço? O problema é que a nossa fé não custa nada, porque a gente diz a salvação é pela graça. Quantos creem que a salvação é pela graça? Digam amém. Amém. Glória a Deus. E a gente confunde essa questão que a salvação é pela graça e achamos que a vida cristã não há um preço a ser pago. E é o contrário do Evangelho de Jesus, que disse se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vida cristã é vida de sacrifício, é abrir mão. Você já está abrindo mão de alguma coisa vir aqui de manhã para ouvir alguém que você nem conhece. Podia estar dormindo, podia estar no clube, podia fazer tantas coisas, tem um preço, mas não é só isso. Esse preço tem que ser pago no dia a dia. Eu lembro quando nós começamos aquele trabalho, foi um preço alto para mim, porque no final do ano de 2004 era a decisão, tinha que tomar uma decisão. Ia me formar, me casar, eu tinha um trabalho bem remunerado que era na Bel Mineira, que tem aqui hoje é ArcelorMittal. Na época em São Paulo eu trabalhava e era um salário bom. E eu tinha um desafio que era, Deus está me chamando para Bethesda, o que eu faço? Eu era em São Paulo, tentar uma transferência, ou eu não sei. A única coisa que eu tinha claro na minha mente é que Deus havia me chamado para o ministério, para ser alguém que seria usado junto com muitas outras pessoas para plantar uma igreja ali. 2004 chegou e eu fui procurar o meu patrão lá, o meu chefe na sessão, e falei, olha, será que consigo uma transferência para lá? Ele, olha, pode ser que sim, é uma possibilidade, mas não é tão fácil assim. Eu falei, ou segundo plano B, você pode me mandar embora? Me manda embora, porque eu preciso, Deus já tinha deixado claro que era lá, me manda embora, porque eu pego o dinheiro desses 4 anos e meio, vai me ajudar, tem um seguro-desemprego. Eu fui orando um mês. Chegando no final de novembro veio a decisão, ele falou, Ricardo, transferência por enquanto não tem, e mandar você embora eu não posso, porque você é um bom funcionário. Como é que eu vou te mandar embora? Eu falei, agora bom funcionário se dá mal, igual José, que vai pro calabouço. Eu falei, mas não é possível, eu não posso, não há razões para apresentar um RH. E a decisão, a única decisão é você talvez pedir a conta, e ali foi um grande passo de fé no preço que nós pagamos. Eu me desliguei da empresa para começar o trabalho com aquele grupo que na época era 20 pessoas. O salário que eu recebia da igreja era um valor alto, R$50, para vocês terem uma ideia. Recém-casada, minha esposa é cabeleireira em um salão, uma baixa, que não via quase ninguém. Foi nesse contexto que nós começamos o trabalho lá, muitas dificuldades, mas com uma visão e um desejo de entender, Deus vai fazer a obra, Deus vai mudar esse quadro. Mas tem uma segunda coisa aqui que eu creio, olha o tamanho da visão. A visão que Deus tem dado para nós lá, alguns, eu estava falando até para o Fabiano, ele está tal, é campus. Eu falei, Deus, eu não posso pensar menos do que algo que seja menor do que o teu tamanho.
Porque se a nossa visão é definida por aquilo que a gente vê, não precisa de Deus na igreja. O pastor que escreveu o livro Deus Desconhecido, Francis Chan, escreveu um livro fantástico, vale a pena quem quiser adquirir, sobre o Espírito Santo, que é o Deus Desconhecido, um dos melhores livros sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele diz que algumas igrejas, se o Espírito Santo fosse retirado, elas continuariam com 95% das coisas são realizadas, porque nós fazemos muitas vezes coisas nossas, que não é muitas vezes necessária a mão de Deus. E essa é uma primeira coisa, vamos caminhar aqui. Segundo, viver a realidade da oração de maneira intensa. Essa é uma segunda coisa que eu creio para uma igreja que quer ser uma igreja que alcança a cidade. A oração não pode ser uma reza, não pode ser uma realidade igual, mas ela precisa ser uma realidade que vai cobrir tudo que a igreja faz, porque a vida do crente tem que ser uma vida de oração. Amém? Você pode dizer amém, irmão? Amém. Você orou nessa semana? Não precisa nem levantar a mão. Você tem passado tempo de oração? Isso foi algo que nós estabelecemos lá atrás. A igreja era pequena, mas toda sexta-feira eu e um grupo de 4 pessoas, nós estávamos orando, clamando, dizendo: Deus, muda a sorte, Deus, esse povo é muito difícil, mas muda. Para o Senhor não é assim. Para Deus não tem esse negócio, irmãos. Tem cultura, você concorda que tem povo? Você concorda que o povo, os muçulmanos são mais difíceis do que o povo do Matão? Quem acha que é mais difícil na pregar? É óbvio. É o cultural, é uma questão, é outra, não é o assunto agora, mas para Deus não é impossível. E eles crescem tanto porque oram 5 vezes por dia. 5 vezes e tem filho, muitos filhos na verdade. Quem é que tem alguém grávida aqui ou grávidos aqui? Tem alguém? Casais jovens, quem está pensando em ter filho desse ano aqui? Tá. Glória a Deus, hein? Você sabe que na igreja eu brinco lá, o pessoal fica bravo. Muitos casais jovens lá, muitos casais jovens mesmo. E muitos jovens que estão se casando, teve casamento até ontem, vai ter muitos casamentos nesse ano. Eu falei, eu estou orando para vocês terem filho. Pastor, não, já tem 2, eu estou orando para a igreja crescer. E às vezes aparece alguém grávida lá e fala: pastor, que absurdo. Eu falei: não preocupa, eu não tenho a ver com isso. Mas a oração é a chave para quebrar as barreiras. Se vocês têm dificuldades na sua família, pessoas que não vêm à igreja, isso vai ser quebrado através da oração. Vocês têm obstáculos nesse bairro que talvez sejam humanamente intransponíveis. Sabe como isso vai ser derrubado? Através da intercessão, através da oração. E uma pergunta que eu faço para você: não é o pastor Levi que tem que orar. Não, pastor, ora por nós. Eu creio que 6 horas, né? 6 horas por nós aí na aula. É uma pergunta que eu queria que você pensasse agora. Não sei se você está ouvindo o que eu estou falando. Se todas as pessoas dessa igreja orassem como você ora por ela, ela seria maior ou menor? Não precisa responder. Se todo crente dessa comunidade orasse por ela como você ora, como seria a realidade dessa igreja? Pensa um pouquinho. Há essa responsabilidade. Uma primeira responsabilidade que você tem como crente, a missão é uma, mas é orar todos os dias pelo seu pastor, pela sua liderança, pela sua igreja, falando: Deus prospera, salva, que não haja cadeiras vazias. E eu falo uma brincadeira, mas que eu creio que é real na igreja. A gente tem 2 celebrações no domingo, que abarca essa quantidade de pessoas. O culto da 5 é um pouco menos, a gente tem 2 cultos lá, por causa da questão do espaço, e tem algumas cadeiras vazias. Eu falo: gente, não pode ter cadeira vazia na igreja, porque Deus só pode dar cadeira para o povo de Deus com um propósito. Qual que é o propósito da cadeira? Qual é? Gente sentar. Então Deus não daria uma cadeira para a gente para estar vazia. Então nós precisamos trazer gente, e a oração é algo especial. Uma terceira coisa é: mude os seus valores. Valores, na verdade, é o nosso jeitão. E jeitão nós escolhemos. Vamos usar o Fabiano aqui. Eu não posso chegar na casa dele e falar assim: por que você guarda da Samanta os pratos do lado esquerdo? Está errado. É no lado direito. Mas por quê? Porque é na minha casa eu guardo do lado direito, só pode estar errado. Isso está certo ou está errado eu fazer isso? Errado, porque são valores. Valores nós escolhemos algumas coisas, é o nosso jeito. Mas há algumas coisas nos nossos valores que estão errados e precisam ser mudados. E a minha pergunta é: quais são os valores dessa igreja? Valores é aquilo que é importante para nós e responde o que fazemos, por que fazemos e do jeito que nós fazemos. Por que vocês continuam fazendo algumas coisas nessa igreja aqui? Por que alguns desafios você diz não? Talvez o desafio dos grupos, a gente tem 8 grupos aqui, eu não sei se você faz parte ou não. Por que você diz não aos grupos, se você diz não? Antes de dizer não, você precisa perguntar o porquê. Ah, não é de Deus, é do diabo. Eu não sei. Ah, não, porque... Você está entendendo onde é? Qual é a grande questão? E valores, nós precisamos entender que há uma mudança. A nossa cultura está mudando, gente. O evangelho é o mesmo. Você pode dizer amém? Amém. Jesus já disse que pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras, o quê? Não vão passar, permanecerão. O conteúdo do evangelho é o mesmo, ultrapassa os séculos. Mas há uma realidade que a nossa cultura não é a mesma. Você concorda?
Quantos talvez olham e dizem 20 anos atrás que era bom? Quem é um pouco saudosista se levanta a mão? Aquela época era boa, viu, pastor? Qual era melhor? Será que a década de 80 era melhor do que 2013? O que vocês acham? Você acha que o povo hoje, nós estamos enfrentando uma época difícil? Depende, irmãos. Depende. É porque você esqueceu 20 anos atrás. É óbvio que há alguns desafios do ano de 2013 que não são os mesmos, mas lá naquela época havia outros. Ou você pensa que os jovens se drogavam menos? Ah não tinha o crack para acabar. Ou você pensa que a promiscuidade na juventude era menor? Talvez algumas coisas aumentaram, mas os desafios, a gente fala assim, não, pastor, o mundo piorou. Vai para Sodoma e Gomorra, meu irmão, você vai entender as escrituras. Mas a questão é essa, ó. O Galadriel, a rainha dos elfos no filme do Senhor dos Anéis, ela fala algo interessante que tem a ver até com a igreja. Olha, o mundo está mudado. Eu sinto isso na água, sinto isso na terra, sinto isso no ar. Agora a grande questão é, o que nós vamos fazer para essa sociedade que está em mudança? A gente vai cruzar os braços e dizer assim, mas o mundo está mudando e a igreja não pode mudar. A igreja não pode mudar, porque Jesus falou que pode passar os céus e a terra, mas a igreja continuará para sempre. É isso que o texto diz. A minha igreja continuará para sempre. E a gente tem uma confusão, e isso foi o que nós tentamos quebrar na Bethesda. É algo para você apenas levar para casa e refletir. A gente confunde. Eu sou de uma igreja batista histórica que tem mais de 400 anos, como os metodistas têm muitos anos. Somos históricos, amém? Se eu fosse talvez da igreja neopentecostal, eu vou cuidar desse cara falando que ele não sabe o que é ter a doutrina que nós temos, a história que nós temos. Por isso eu posso falar com propriedade. Nós confundimos três coisas, que é evangelho, cultura e igreja. A gente confunde as três coisas. A gente mistura as três coisas. A gente não consegue diferenciar as três coisas. E aí eu tenho que explicar para você rapidamente aqui. Quando nós temos o evangelho e a cultura e tiramos a igreja, na verdade surgem as organizações para-eclesiásticas que você conhece. São as juntas, é a Jocum, vamos tentar lembrar que deu um branco aqui, é a Mocidade para Cristo. Cite alguma organização aí que vem na sua cabeça. OM, Portas Abertas. Você lembra dessas missões? Não são bênçãos? Quantos crentes são bênçãos? Só que por que elas surgiram? Na verdade elas são maravilhosas, mas não deveriam nem existir se a igreja fizesse a missão dela. Se a igreja fizesse a parte dela, não era nem para existir. Surgiu porque é o desejo de pessoas de juntar o evangelho e alcançar a cultura. A cultura é o tempo onde nós estamos inseridos. Não dá para falar o evangelho para essa cultura usando os métodos de 30 anos atrás. Dá para você ir para a China e falar português, aí você fala o evangelho de Jesus em português para um chinês e fala, eu não sei porque que não se converte, mas cara pagão. Qual que é o problema? O problema é o que? Comunicação, linguagem, contextualização. E aí, pelo fato de existir, quando há o evangelho e a cultura menos a igreja, surgem as organizações para-eclesiásticas. Mas há uma segunda coisa, quando há o desejo de sermos talvez culturalmente relevantes, uma igreja que está na cultura, mas na verdade, olha, tem a igreja, a cultura, mas tiram o evangelho, o que surge? O liberalismo, pode tudo. É aquelas igrejas que você vê por aí, sabe aquela que você torce o nariz e fala, meu Deus, você não é de Deus, etc e tal. Mas há uma terceira coisa que talvez, faltou a quarta coisa, que talvez é onde nós mais estamos enquadrados. Nós somos pessoas que temos a igreja, ok? Amém? Estamos aqui. Cremos no evangelho, mas tiramos a cultura. E aí vem o fundamentalismo, que nós estamos pregando uma mensagem verdadeira, bíblica, poderosa, mas nós não entendemos porque as pessoas não estão se convertendo. Nós não entendemos. A gente fala, mas os fins justificam os meios, e não entendemos que na verdade o que Deus nos deu é evangelho, mais cultura, mais igreja, que tem a ver com a missão. Igreja, mais cultura, mais evangelho, é entender que o conteúdo dessa palavra não pode mudar. Amém? O conteúdo é a palavra de Deus, mas os métodos precisam ser revistos e mudados urgentemente. Agora qual que é o problema? Não posso mudar porque pastor é pecado. E nós muitas vezes confundimos cultura com pecado. A Bíblia não condena talvez algumas coisas, a gente condena como pecado, a gente faz o que os fariseus faziam. Nós coamos um mosquito e engolimos o quê? Um caminho. Ou um elefante, seja lá a tradução original. Vamos engolindo e vamos falar, não pastor, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E coisas muitas vezes têm a ver com a cultura. Nós começamos na Bethesda, eu lembro algo que, e aqui eu estou vendo que é tranquilo, que eu estou vendo dois jovens ali com boné, tranquilo, mas para mim era um tabu a minha tradição. Eu lembro que eu trabalhava com jovens muitos anos e jovem não vinha.
E eu comecei o trabalho com jovens na minha igreja, a gente tinha 15, 25 pessoas e não havia liderança de jovens. Hoje a gente tem um ministério, eu estava falando com o Fabiano Forte lá. Ontem até eu recebi uma mensagem do pastor Aquiles, do Nazareno, falou, e não tinha nenhum líder lá, meu irmão, nem eu. Ele falou, cara, muito legal. Ontem a gente teve 154 jovens lá. Não é numerolatria, mas Deus está salvando pessoas. Eu lembro quando a gente começou, era difícil demais, era muito difícil. As igrejas do lado cresciam lá e a Bethesda, nada. Só que nós continuávamos crendo. E eu lembro que o desafio era trazer jovens, e jovem não vinha, jovem não vinha, jovem não vinha, porque eu descobri que nós estávamos fazendo um culto de jovens, que na verdade, irmãos, era o culto do domingo à noite. Era um culto igual ao culto do domingo à noite. Até que eu mudei e fui falar com um jovem, ali caiu a ficha. Estava com um boné com eles ali. Eu falei, cara, por que você não vai na igreja? Então, pastor, eu até queria ir lá fazer uma visita, mas... Falei, por causa do boné? Aí ele tirou o boné, subiu o cabelo desse tamanho. Falei, cara, vai de boné mesmo. Pode ir nesse sábado. Uma coisa que parece... Você está entendendo onde nós estamos querendo chegar? Eu não estou falando se deve, você... lógico que é um protocolo. Você não pode entrar no fórum aqui de Piracicaba de bermuda, etc. Então é um protocolo, mas muitas vezes nós nos escandalizamos com coisas que Deus não está se escandalizando. Nós tributamos a Deus, olha, Deus não gosta, Deus está no céu fazendo, não é nada não. Isso diz respeito a você. Você foi criado dessa maneira. Isso é cultura, não é o evangelho. E começamos a mudar. Uma quarta coisa que eu queria falar antes que é chave para uma igreja que quer ser uma igreja para a cidade, é fazer do acolhimento e da integração um valor chave. Amém? Porque vocês estão aqui reunidos e todo domingo tem pessoas, e a gente pode achar que nós somos muito acolhedores, porque você conhece todo mundo, não é verdade? Você conhece muito legal, mano, paz, pastora Paz, a gente se abraça e estamos aí, somos calorosos às vezes na comunhão, mas muitas vezes não somos uma comunidade acolhedora, não somos uma comunidade onde aquele que vem de fora se sinta bem no nosso meio, porque para sermos uma comunidade acolhedora isso tem que ser intencional, é uma luta. E eu lembro que eu cheguei na Bethesda, é algo que eu falo, já vai fazer 9 anos, e eu falo manhã, tarde, noite, olha o visitante, olha, a gente fala Barnabé, é o fator Barnabé, o visitante, olha lá, nós queremos integrar no corpo de Cristo, mas a grande questão é essa, como é que você tem lidado com o visitante que chega aqui? Porque o complicado é assim, vou usar o pastor Levi aqui, a gente chega lá para ele, não é difícil, você não conhece o cara, você diz, pô, tudo bem, como é seu nome? Ah, legal, bem, viu? Transmite calor. Aí às vezes é complicado quando o cara é mais tímido, você não conhece, mas nós precisamos entender que acolher as pessoas tem a ver com talvez abraçá-lo, não é talvez você conversar de tudo, porque muitas pessoas são tímidas, mas fazer um trabalho de rede para a igreja. Nós não podemos deixar essa pessoa sair do culto sem ser notada, sem sabermos o nome dela, sem de alguma maneira tentarmos levá-la lá para comer aquele pão no final do culto, talvez saber quem a trouxe, tentar estender um relacionamento para além do domingo, e isso precisa ser a nossa maior missão, porque isso vai fazer a diferença. Você pode falar amém? Amém. Você pode ter certeza. As pessoas podem ir até para um culto por causa do pregador, por causa da música, mas elas ficam por causa de relacionamentos. Quantos estão na igreja aqui por causa de relacionamentos? Falam, não, é a minha família, que essa é a minha família. É isso que faz as pessoas permanecerem na igreja. Mas a gente vê pessoas que vêm no domingo e não são acolhidas. E isso é algo que a gente tem tentado fazer incessantemente na igreja. Muitos que talvez já visitaram sabem que isso é uma marca da Igreja Batista Bethesda forte. E a maioria das pessoas, quando vão ser batizadas, a gente pergunta, olha, o que foi aquilo que mais te marcou aqui? Além do testemunho delas, a maneira com que eu fui recebido na igreja. 99,5% das pessoas lá na Bethesda, você pode, um dia se nós vamos fazer algumas coisas juntos, se Deus permitir, perguntar, é essa marca. Isso me alegra. Isso me alegra. Agora a grande questão é que isso não é só um desejo. Eu sei que todo mundo quer acolher o visitante. Quantos querem acolher o visitante? Digam amém. Amém. Mas isso precisa ser intencional, porque acaba o culto. Vou usar o Fred ali, né? Fred? Vou dizer, o líder tem um monte de coisa para tratar. Acorda o pastor, e sem perceber o visitante já foi embora. Lá nós falamos a regra dos 3 minutos. Acabou o culto, olha, durante os próximos 3 minutos você não vai falar com alguém que você conhece, é só com alguém que você não conhece. É óbvio que conforme a igreja vai crescendo, algumas coisas agradáveis e desafiadoras vão começar a acontecer. Lá é assim, a gente tem quase 600 pessoas e tem muito visitante, muita gente que a gente não sabe de onde veio, e aí o povo parece ter dificuldade, porque aí fala assim, seja bem-vindo, é a primeira vez aqui. Não, faz 6 meses que eu venho. Que vergonha. E aí, você começa a falar, aí começaram a falar para mim,
com o pastor, eu não vou falar porque eu vou queimar a cara, coisa chata, não é que o cara tá um ano, etc e tal. Aí a gente mudou. Acolhimento tem a ver com a comunhão. Eu não conheço como é o nome da irmã. Nair. Eu não conheço a Nair, vão dizer, mas ela está aqui. E eu não preciso perguntar se é a primeira vez. Aí nós mudamos, nós falamos assim: tudo bem, Nair, como é seu nome? Nair, quanto tempo você está vindo aqui? Viu como mudou? Ah, é o primeiro domingo, ou faz 6 meses. Que legal, a igreja está crescendo. Isso cria na igreja um ambiente de calor espiritual, e as pessoas vão sendo tocadas pelo amor de Deus que o mundo não tem. E eu conto uma experiência só pessoal, e eu acho que eu tenho alguns minutos aqui ainda. Pessoal, eu fui para a família da minha esposa de Bauru, e sempre eu estou lá, já falei o nome da cidade, mas tudo bem. Eu sempre estou lá, e eu lembro que uma parte da família dela é de uma igreja neopentecostal muito complicada na cidade, tem uma divisão, e estão pregando algo do evangelho, eles estavam afastados da igreja, e nós conhecíamos uma igreja lá na cidade, muito legal, uma igreja conhecida, e eu falei para eles: vocês têm que ir nessa igreja, tem que conhecer essa igreja, porque a igreja é boa, a igreja prega a palavra, e nós vamos lá. E no domingo lá fui eu e a família, uma igreja realmente, um louvor fantástico, uma palavra muito boa mesmo, séria, igreja de Deus. Mas eu havia ido lá com o intuito de talvez desafiá-los a ficar naquela comunidade. Pasmem vocês, nós chegamos lá, não era uma igreja tão grande, era uma igreja talvez com 200 pessoas, 250 pessoas, e nós chegamos lá, ninguém notou a presença da gente, ninguém. Aí descobriram que eu era pastor, e aí notaram eu: pastor, seja bem-vindo. Eu: não sou eu, é eles, eu não vou ficar aqui hoje, eu sou pastor de igreja, deixa eu passar. Lá na frente fizeram uma menção ao meu nome, não a eles, tudo bem. Aí acabou o culto, eu fiz questão, falei: não, vou ficar aqui até eu cumprimentar, gente, vou ficar aqui. Sem brincadeira, ninguém nos cumprimentou. No máximo falaram: oi, tudo bem. O resultado: você acha que a família da minha esposa ficou naquela igreja? Precisa responder. Por mais que eu tentasse convencê-los, é boa, porque a palavra é muito boa, o louvor é muito bom, porque o acolhimento e a integração precisa ser um valor-chave numa igreja que quer crescer. Isso tem a ver com os jovens, tem a ver com os adultos, tem a ver com algo intencional. Uma quinta coisa é essa, e essa é uma palavra que eu quero deixar, que não tem a ver só com o pastor, começa por ele, mas tem a ver com você. Decida se você realmente quer crescer. Amém? Mas peraí, pastor, você acabou de falar que Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Você vai falar que eu vou decidir? Não é Deus que dá? Mas nós podemos decidir não crescer, exatamente não fazendo alguma dessas coisas que estão faladas, deliberadamente nos fechar. Nós impedimos o crescimento, como falamos no ponto anterior. Podemos não plantar, podemos não regar, e podemos não crer, ou podemos nos acomodar e falar: tá bom demais. Talvez você nem vai falar aqui, se eu falar para você: quantos acham que está bom demais? Todo mundo acha que não está bom demais, não é verdade? Não, precisamos ganhar, viu, pastor? Mas isso não é prática. E a primeira pergunta eu falo para alguns pastores: você precisa decidir com a sua comunidade se você quer crescer, porque o crescimento traz com eles muitas dificuldades. Nós tivemos N dificuldades, é duro contar a história da igreja, que eu acho que isso aqui vai ser mais útil, não só esses conselhos, e um deles foi a juventude que começou a chegar. Começou a chegar uma juventude maluca lá, você não tem ideia, um povo louco, que Jesus começou a salvar, gente que era ex-presidiário, gente que, a gente tem rappers gospel. Só, meu Deus, mas não pode rapper gospel, as duas coisas lá. Lembra a questão da cultura? A gente demonizou, a gente não pode ser rap, é do diabo. Cultura, existe letra do diabo, melodia. O que define o que se é de Deus ou não é a letra, é o coração daquele que apresenta. Você vê como a gente tem. Eu lembro que eu tinha um amigo de uma igreja, aí ele falava: não gosto dessa música, essa música não é do céu. Eu falei para ele: irmão, você já foi? Tem um livro aí que é a Divina Revelação do Céu, né? Mas não é o caso dele. Você já foi no céu para você ouvir qual é a música que canta lá? Qual é o ritmo que é tocado no céu? Não. Mas como é que você pode afirmar categoricamente que esse ritmo não é de Deus? Para você ter uma ideia, Castelo Forte, de Martinho Lutero, quantos conhecem? Não sei se vocês cantam aqui essa música famosíssima da Reforma, era uma melodia, isso me escandaliza, da época. Você já parou para pensar? Martinho Lutero fez a letra, pegou a melodia de uma música original da época e colocou a letra Castelo Forte. Era mais ou menos, se ele colocasse, vou tentar pensar uma música hoje aqui, Ai Se Eu Te Pego, e colocar, eu não veria isso sendo cantado na Bethesda, mas foi o que Martinho Lutero fez lá atrás.
E aí Martinho Lutero estava errado, mas meu Deus, cultura e evangelho. Mas a questão é que a juventude vai ter problema, gente. Porque existe a multidão, a comunidade, os comprometidos e o núcleo. O que isso quer dizer? A multidão é o que acontece lá na Bethesda. Eu tenho 600 frequentadores, a gente tem 450 membros. Aí muita gente fala, mas quantos membros vocês têm? Aí eu falo, do rol, do ralo, do rolo. Né? Porque tem o povo do rol, tem o povo que está ali. Mas a gente tem 600 pessoas, uma frequência, contando aquele povo do revezamento, de quase 700 pessoas. E muita gente que diz assim, eu gosto dessa igreja, vou vir no culto, gostei dessa palavra, vem todo domingo, mas não é membro da igreja. E aí esse povo dá problema lá fora, bebe isso. E aí muitas vezes eu vejo gente falando, pastor Ricardo, sua igreja só tem nego safado, lá pode tudo. Porque o cara estava com um adesivo da igreja e estava lá, não sei o que, e etc e tal. E no começo do ministério isso me deixava muito mal. Eu falei, meu Deus, essa palavra, Deus, a gente está pregando a palavra, não está surgindo efeito, até caiu a ficha. Multidão, a multidão são aquelas que tem a comunidade, que é o povo que ainda não chegou. A multidão é o cara que ele chama essa igreja de esta igreja, mas ele tomou uma decisão de vir todo domingo, mas ainda ele não é crente. Ele diz, olha, gostei, vou continuar vindo, viu, Fabiano? Gostei, bateria ali, eu vi uma eletrônica ontem, gostei desse lugar, não é igual da televisão, então eu vou continuar vendo. Só que ele é multidão ainda. O nosso trabalho é pegar esse povo da multidão e trazer para a congregação. Ele para de dizer esta igreja e passa a dizer o quê? Minha igreja. Só que aí eu quero abrir uma para você entender o crescimento. O que você prefere? 100 pessoas que frequentam a igreja e sejam congregação? Ou talvez 400, 300 que estão na multidão e que venham todo domingo aqui? O que você acha melhor? Não, pastor, 100, porque tem que ter pureza. O que é melhor? Vocês entenderam? 100 que sejam membros da igreja que venham todos os domingos, ou 400, sendo que 300 são uma multidão. Agora essa multidão não pode permanecer multidão, mas não é melhor eles estarem aqui dentro ouvindo a palavra, sendo desafiados e o Espírito Santo fazendo a obra, eles vão se convertendo? Não é melhor? Não é melhor? Diga amém. Amém. Mas isso vem com os desafios. Porque agora qual que é o problema? A gente se preocupa demais com os crentes. E o problema é os de dentro. Ai, porque o povo está falando. Se você pegar e ver quem é que está falando, é os evangélicos. E nós tomamos uma decisão. Não, nós não vamos ouvir igrejas. Nós temos cooperação, nós temos uma missão. Nós queremos ouvir a palavra. Nós queremos romper com a cultura que impede pessoas de chegarem a Jesus. E com ela vem os problemas. Eu tenho jovens não crentes, tudo que é tipo. Mas nesse bolo, muita gente está sendo transformada, liberta, restaurada. E tem histórias lindas de pessoas que talvez estavam escravizadas, que Jesus está fazendo a obra, porque nós tomamos a decisão. E eu tenho falado para os adultos, deixa a moçada, que os adultos que estão aqui, cadê os adultos que estão aqui? Ó, deixa essa moçada chegar e entenda que algumas coisas realmente vão acontecer. Aí você fala, mas pode tudo na igreja? Aí o critério é, qual é a palavra que tem sido pregada no púlpito? O que é aquilo que esperamos dos membros? Se não esperar nada dos membros, tudo bem, aí tem alguma coisa errada. Pastor, vou mudar aquilo que virou liberal. Agora, se a palavra continua sendo pregada, os líderes são comprometidos, vai ser um processo dessas pessoas serem mudadas pelo poder do Evangelho. Você crê nisso, meu irmão? Amém. Outro problema, se você quer crescer, espaço. E é um bom problema até que a gente tenha que mudar de espaço. Vocês estão com 120, 130 pessoas domingo à noite, aí 100 pessoas, 100... Daqui a pouco, Deus vai começar a trazer uma multidão, mas eu já quero falar com a sua Devi aqui. Já não cabe mais gente aqui domingo à noite, como é que vocês vão fazer? Não cabe mais, não cabe mais. Não cabe, eu não vim nenhum culto aqui, mas pelo que o Fabiano falou, não cabe. O visitante passa lá fora, ele olha para dentro, ele tem um desejo de vir levar, não cabe, eu não chego mais. Ele vai embora, você não sabe disso, mas ele vai embora. O que nós precisamos fazer? Não sei, viu, pastor? Eu deixando a bomba aqui. Lá nós tínhamos um salão cheio, culto legal à noite. Poderia ficar mantendo esse culto 10 anos cheio, mas Deus veio me incomodando por causa da missão. Não apareceu em outro lugar, onde nós estamos agora. E aí eu falei, Deus, alguma coisa a gente tem que fazer, porque a capacidade, diz uma pesquisa, isso é físico. Se o local de culto chegou a 70% da sua capacidade, já vai emperrar o crescimento. Talvez acontece assim, dificilmente você tem 100% do local cheio. Mas você fala, meu Deus, ainda cabe, ainda faltam umas cadeiras aqui no púlpito. Dificilmente isso vai acontecer. Porque degringolou a capacidade de estacionamento, de ministério infantil. Isso é algo, igreja não é só isso. E lá nós tomamos uma decisão que não foi fácil, porque nós começamos um segundo culto às 5 horas e demoramos um ano para decidir fazer esse segundo culto, que é igual ao mesmo culto, porque foi um negócio que requer o quê? Sacrifício. Decide se você quer crescer.
sacrifício do pastor, que tem que chegar 15 para as 4, ficar até as 11, da banda, que era uma na época e tinha que ficar os 2 cultos e chegar na hora, do ministério infantil, que o culto tinha que ser o mesmo, a recepção. Foi necessário um preço a ser pago, e nós poderíamos falar, não, vamos ficar também que tá, porque dá muito trabalho. O resultado foi que quando nós começamos, eu quero dar esse testemunho rápido do culto, a gente tinha 300 pessoas na época, faz 1 ano e 5 meses. Eu não sabia como ia ser esse negócio. Muito medo eu tinha, mas eu falei, vamos encarar? Vamos. Eu comecei a fazer um merchan no culto das 5. Irmãos que estão aqui no culto das 7, vem para o culto das 5, é melhor. Você pode ir para o shopping, você pode ir para o Delta, você pode dormir mais cedo, você que acorda cedo, vem para o culto das 5, vem para o culto das 5. E é óbvio que nós tivemos de uma maneira natural, falei com os líderes de grupo, na época a gente tinha 25 grupos, acho que é isso, 22, falou, metade vem para o culto das 5, metade no das 7, e os outros ficam nos 2, recepção e tal. E aí nós começamos o primeiro culto, o culto das 5 tinha 185 pessoas. Eu falei, glória a Deus. Mas é óbvio que na hora do culto das 7, lembra? Dividiu o primeiro dia de 9. Gente, foi um choque para mim. Acostumado com um culto com 300, a gente tinha 115 pessoas. Mas foi um choque, você não tem ideia, porque eu fui atacado espiritualmente. Isso eu me lembro como se fosse hoje um ataque espiritual do inferno. Hoje eu disse porque eu comecei o culto, eu fui tomado de uma tristeza tão grande que havia uma voz, que não era a voz de Deus, que dizia assim: que besteira que você fez, que besteira, onde é que você foi fazer isso? Um culto foi dividir para fazer 2, que besteira, o povo deve estar passando tudo na frente. Eu falei, nossa, que essa igreja dividiu, era tão cheia. No outro domingo, eu lembro que eu fui tão atacado. Glória a Deus, na oração, falando, não, esse é o caminho. A liderança comprometida, falando, não, pastor, nós estamos juntos, é isso. E muitas coisas foram boas, que a integração continuou fácil, que a gente fazia no primeiro culto. E hoje nós temos 2 cultos, quase, o culto das 5 é quase tão cheio quanto o das 7. A gente tem mais de 270 pessoas no culto das 5. E hoje eu olho para trás e falo, já pensou se eu não tivesse falado desse não? A gente tinha 270 pessoas a menos, mas é o preço, e essa é a quinta coisa descida. Priorize relacionamentos através de grupos de pastoreio e cuidado, eu já falei ontem aqui. Irmãos, não é possível alcançar uma geração, não é possível se fazer igreja no século 21, no ano de 2013, sem grupos de comunhão e sem grupos de pastoreio. Não é possível alcançar algumas pessoas sem os grupos nas casas, eu explico. Ontem eu falei, existe um incrédulo, vocês vão ver de novo essa definição, alguns já conhecem, o incrédulo tipo A e o tipo B. Você sabe qual é a diferença de um e outro? O tipo A é aquele amigo seu que está aberto à palavra e você convidou, vai ter uma cantata lá na minha igreja, quando ele vem no Natal, ele é um parente seu bigode, que legal, hein? Ora lá por mim, ora lá por nós. Ele não é crente, mas ele é tipo A, porque ele está aberto à mensagem, ele não é fechado. Mas o tipo B, que é a maioria das pessoas dessa nação, é alguém que não está aberto à mensagem, não gosta de pastor para ele é tudo ladrão, pastor é larápio, pastor é igual, sai na Forbes, a maioria dos pastores para ele é tudo igual. Para ele, a igreja quer arrancar o tutano e o dinheiro dele, ele tem a religião dele, ele não gosta de igreja, e ele, quanto mais você convida ele para vir, mais ele se afasta. Você conhece alguém assim? Parece que quanto mais você fala, meu Deus, o cara mais igual liso, ele não vem, porque ele é o tipo B. O tipo A é aberto à mensagem, o tipo B não está aberto à mensagem, mas ele está aberto ao mensageiro. Ele não está aberto à igreja, mas ele é amigo do Levi. Ele diz, olha, eu não gosto de ir na igreja do Levi, mas eu gosto do Levi. E através dos grupos ele não recebe um convite para vir à igreja, mas para ir no churrasco na casa do Levi, que ele não chama de pastor, chama de Levi, que ele conhece há 30 anos, ele vai. E a casa é um lanchão. É um lanchão, ele vai para comer um lanchão, e ali talvez há irmãos em Cristo que vão poder fazer o papel da integração, e ele começa a falar, meu Deus, eu não gosto de igreja evangélica, mas Levi é um cara bacana, diferente. E esse povo que ele me apresentou é um povo que fala de futebol, achei que crente não falava, mas é um povo que se diverte de uma maneira sadia, e eles têm alguma coisa que eu não tenho. Sabe qual que é o resultado que vai acontecer se você é regado do coração? Gente vai começar a se converter, amém? Então uma das histórias, posso citar o nome dele, o Glauber, se você colocar lá no YouTube ele vai ver. Ele foi criado por padres em Fortaleza, ele estava sendo preparado lá no colégio interno de padres, imagine só a cabeça dele com evangélicos. A família dele se converteu, a maioria da família dele é esposa, filho, e eu lembro que depois de um tempo eles na igreja, ela com muita alegria falou, pastor, vem almoçar na minha casa, meu marido vai estar lá, e eu lembro a decepção dela quando eu cheguei, cadê o marido? Estava lá em cima, não me recebeu, e ela toda sem graça, então ele está um pouco com dor de cabeça,
triste, decepcionado. Eu falei, Rubem, ele não quis me receber. Pastor, eu falei, não tem problema. Não tem problema, meu pai também não é crente. Tudo bem, vamos almoçar, vamos orar por ele. Passados 3 anos depois, esse mesmo cidadão que não queria ver o pastor nem pintado de ouro, ele é um camarada que está lá na recepção com um sorriso no rosto, falando, seja bem-vindo. Todo culto ele vai lá e me pega, ele gosta de plantar e não vou lembrar a fruta aqui. Me deu acerola, um monte de coisa, carambola. Todo culto ele fala, leva para sua casa. Como é que pode ser isso? Relacionamentos, grupos. Será que era possível? Vamos caminhar aqui, porque, sério, fazer da plantação, vocês já são uma igreja, uma experiência de fé e dependência de Deus. Dependa de Deus, amém? Dependa de Deus, irmão. Dependa do Senhor. É Ele que faz a obra. Se entregue nas mãos de Deus. Você que vem todo domingo e está acomodado, diga a Deus, me dá uma experiência nova. Jesus salvou você para te dar uma experiência nova. Eu falo para a moçada, deixa eu falar um negócio para a moçada. Quando o cara não é crente, eu falo para a minha moçada lá. A gente tem um slogan nesse ano que é Jesus Freaks, que é fazer loucuras para Jesus. Que o cara, quando ele não é crente, ele vai para balada, vira louco, cheirado, doido, vai o fim de semana inteiro sem dormir e vai trabalhar no outro dia. Quem é que já fez isso antes de se converter aqui? Tem alguém que pelo menos ia? Não era assim? Aí o cara se converte, o cara não vem uma vigília de oração. O cara, ou vigília 11 horas, não dá, vou trabalhar no outro dia. Aí a gente tem que falar, não. Lá fora você fazia, acontecia para o diabo, para a sua carne, longe de Deus. Agora que você se converteu, toda essa energia precisa vir para o reino de Deus. Você precisa estar disposto a ser alguém radical que dependa de uma experiência de fé. Porque muitos crentes eram assim, a vida dele era cheia de adrenalina. Ele recebeu Jesus, glória a Deus. Mas que vida chata virou essa vida cristã dele. É uma vida, eu tenho um vizinho, que eu digo isso para minha esposa, eu estou orando por ele já há 6 anos. Se ele ver essa mensagem, é você, Rubinho, estou orando por você, quero ver você aqui com a gente. 6 anos, e ainda ele não vem, mas ele é um camarada que todo final de semana o cara tem churrasco, festa. Você conhece alguém assim? Você fala, os caras não fazem nada, é churrasco, é festa, é clube. E quem conhece alguém assim? Não é? E você fica até irritado, fala, meu Deus, o cara também não tem o que fazer, o cara não se compromete com a igreja. É óbvio que eu faço a leitura de que tudo isso é um vazio. Ele está lá, porque na hora que ele parar de fazer aquilo, ele vai se deparar com um vazio. E ele precisa daquilo. Mas por outro lado, se esse camarada se converter, o que nós vamos precisar fazer com ele quando ele for no grupo? Tem que de alguma maneira ser um grupo que vai estar junto, que vai estar fazendo alguma coisa, senão vai ser um choque muito grande. Porque no mundo o cara estava cheio de amigos, ele vem para a igreja, não tem como comer uma pizza com ele. Aí liga, vamos assistir um jogo aqui? Não, estou aqui em casa. Então, entre nessa experiência de fé, em nome de Jesus. Vamos caminhar no final. Avaliação e aprendizado constantes. Queremos crescer? Obrigado. Eu fiquei feliz de ver um bom número de pessoas pela manhã, porque geralmente, igreja batista e metodista, de manhã, é só a graça de Jesus. Não. Avaliação. Ministérios que há na igreja, pastor tem que fazer isso, você tem que se avaliar o que nós estamos fazendo, ver, será que está dando certo, será que é isso mesmo, nós vamos caminhar, vamos seguir nessa direção, o que nós precisamos mudar, e aprendizado, nós precisamos aprender. Sabe por que a gente não cresce? Porque a gente fica no nosso mundo, no máximo a gente vai para um congresso de denominação, e não aprendemos uns com os outros. Aprender com igrejas, com pessoas que estão fazendo diferença. Olha, por que essa igreja está alcançando essa cidade? É uma coisa. O que é que tem lá? Será que o Deus, eu sempre falo assim, o Deus de São José dos Campos tem a primeira igreja, Deus está fazendo uma obra, a primeira igreja batista, mais de 10 mil pessoas, tem muita coisa, muita crítica por causa daquilo que eu falei, evangelho dura, mas é um povo de Deus, tem ideia, um povo, aí quem critica e vai lá e é sério, sai de lá humilhado, porque fala, esses caras mais crentes do que eu e a igreja, esses caras é de Deus. Mas o que eu falo na minha igreja é o seguinte, o Deus de São José dos Campos é diferente do Deus de Piracicaba? Você acha que Deus ama mais São José do que Piracicaba? Você acha que Deus ama mais lá do que aqui? Ele ama igual? Quantos acham que Deus ama igual? Então Deus vai fazer alguma coisa nessa cidade em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. O problema não está em Deus, gente. Você está entendendo onde é que nós estamos querendo chegar? O problema não está em Deus. Será que Deus ele é oriental? Porque na Coreia, aí a gente usa desculpa, aí eu já vi muitos pastores, não, mas pastor David, coreano é disciplinado, os caras oram 5 horas, porque é cultura. Você vê como a gente dá uma desculpa para a nossa falta de oração, de empenho, de fé, de dedicação? Avaliação, aprendizado. Isso tem a ver, agora você está aberto à correção aqui, vai essa mão em penúltimo, deixe Deus tratar as coisas não resolvidas da igreja. Amém? Amém. Sabe por que a igreja não cresce? Porque talvez você tenha mágoas de mais de 8 anos que não foram resolvidas.
E você talvez diz assim: olha, eu não tenho nada contra a Nair, mas aonde ela está, você vai para outro lugar. Os olhares não se cruzam mais, porque há coisas que não foram tratadas e está adoecendo o corpo de Cristo. Há coisas que não foram resolvidas, foram jogadas debaixo do tapete. Como é que nós estamos lidando com isso? Será que nós temos coragem? Minha esposa é alguém de Deus, porque a nossa igreja tem alguns valores, e um dos valores está lá, é a transparência. A gente corrige membros com amor, a verdade em amor. Você pode falar a verdade em amor? Porque tem gente que fala: eu falo a verdade igual um porrete, sabe? Verdade, o cara, Paulo já fala, não pode usar a verdade como um porrete. Eu sou sincero mesmo, eu falo o que penso. Quem que é assim aqui? Fala a verdade. Eu sou um pouco assim, tá, mas tem que falar, amém? Mas com amor. Porque se a verdade for um porrete, não adiantou. Mas tem um outro lado, a gente tem muita dificuldade nas igrejas de falar a verdade. Você sabe que o negócio está errado, você fica fazendo aquela conversa de cerca ao Lourenço ali. Então, irmão, sabe como é, etc e tal, e não fala nada. E o cara continua. E aí sabe o que acontece? Vai fofocar com a irmã Nair. Você vê ali o Levi, meu Deus do céu, o cara não muda, meu Deus. Só que nós não temos coragem de ser verdadeiros, falando a verdade uns aos outros. Nós precisamos falar a verdade, amém? Por que nós temos medo de falar a verdade? Porque ele vai ficar magoado comigo, vai perder a amizade. E você já perdeu o medo que você está magoado com ele? Entendeu como é insano o negócio? Mas quando nós decidimos ser um povo que corrige, isso tem um preço, dói, não é fácil, dá dor de barriga. A gente às vezes foi criado de um jeito de agradar as pessoas, nós gostamos de agradar, mas quando começamos a criar essa cultura, não é de agredir, mas de corrigir dentro da palavra, de exortar, de se abrir, de tratar, Deus começa a derramar uma outra atmosfera na igreja, de saúde, de unção, de vida com Deus. Mas isso precisa ser tomada a decisão, amém? Em 2011 o nosso tema foi esse: um só coração, uma só mente, uma só linguagem. Por que Deus estabelece liderança na igreja? Quem sabe? Essas perguntas chatas mesmo, que a gente não sabe se a resposta vai ser a que o preletor quer. Deus chamou todos nós para sermos ministros. Você crê que você é um ministro? Fala aí para quem está do seu lado: você é um ministro. Fala para ele: você é um ministro de Deus. Coragem aí nessa manhã. Amém? É um ministro. Mas Deus escolheu e deu uns para pastores e mestres e liderança. Não é porque o pastor é melhor. Eu sou melhor, hein? Respeito o ungidão aí. Se eu estou aqui, eu tenho certeza que eu olho o eterno. É óbvio, esperamos que o pastor ore mais, busque mais, mas é uma questão de direção da igreja, é uma questão de direcionamento que vem de Deus, e o pastor é colocado para falar: ó, nós temos um alvo, nós vamos para cá. Porque quando não há uma direção, o que acontece? Tá vamos dizer, eu aqui dando direção, falando: ô Levi, nós vamos para a direita. Aí tá, que é o teu nome mesmo? Geiel ali, o Geiel falou: esquerda, eu não, direita. Ele: esquerda, esquerda, não, direita. Pronto, eu vou. Muitas vezes nós vemos na igreja muita gente dando direção. O pastor fala: vamos para cá. Eu concordo, eu discordo. O primeiro espírito de discordância que houve foi de Lúcifer, que eu não concordo que só esse Deus receber na adoração, está errado. Aí um terço foi levado porque ele falou: não está muito certo, vamos fazer uma assembleia aqui, um concílio, né? Sei lá, vamos fazer um concílio aqui para ver quantos votos o terço votou e etc. Tal. Você já sabe a história. É óbvio que eu não estou falando que nós somos bonecos manipuláveis, mas a direção é para que a igreja continue no foco, um só coração, uma só mente, uma só linguagem. Avalie teu coração nesse processo. Às vezes você ama o seu pastor, mas no fundo você não é contra, mas também não é a favor. Ele fala: vamos para cá? Seu pastor, vamos aí. Mas você não vai. Vamos aí, ó, é legal, gosto que a igreja vá. Trate as coisas não resolvidas e, último, espere o resultado do seu plantio e do seu trabalho. Amém? Espere, irmãos. Eu queria desafiar, eu quero terminar orando, pastor. Depois, se alguém quiser perguntar alguma coisa, mas eu quero orar por vocês. Sonhem com aquilo que Deus vai fazer. Eu lembro quando nós estávamos lá atrás, e eu não contei tudo da história, já mudou 6 vezes de lugar. Vamos para a 7ª mudança agora. De qualquer maneira, a gente começou no salãozinho lá e tal, e aí começou o povo no show, 40 pessoas, 50 pessoas, organizamos a igreja, foi ficando um negócio, uma bênção, e foi chegando até que a gente teve que mudar de lugar, e vou reduzir a história. A gente foi para um local que era um pouco maior, cabia umas 130 pessoas, mas era um passo de fé, irmãos. O aluguel era 1.200, a nossa entrada era 2.000 na época. Imagine só.
E aí eu, meu Deus, e agora? Quando a igreja em oração, em decisão, demos o passo, as entradas aumentaram 50%, mas foi questão de um ano, e também tinha vizinho do lado, era uma tortura, você não tem ideia, baixava a polícia, etc e tal, nem sei se Fabiano conhecia aquele salão azul e tal, e aí nós precisávamos fazer alguma coisa, meu Deus, não pode ficar aqui. E aí nós tomamos a decisão, porque não havia lugar, não tínhamos dinheiro, não tinha salão maior na época, de fazer culto em escola, que era um sonho que eu tinha no meu coração, nós vamos fazer culto em escola. Mas em Piracicaba não dá. E eu lembro que a gente foi orando e falou, vamos. Aí eu fui falar com a diretora, que era Neuci, e fui fazer aquela conversa de cerca, Lourenço. E tal, olha, será? Quero fazer um contrato. E ela falou, do quê? Fazer culto aqui. Demorou, por que você não pediu antes? Você vê como a gente se quer. Durante um ano a gente fez uma loucura. A gente tinha um salão nosso, acabava a escola bíblica dominical, o povo ia até as 2h30, montava som, fazia o culto da sete, saía de lá 11 horas equipes, e a igreja foi crescendo para a glória de Deus, até que nós ficamos um ano em 2 lugares lá. Tem uma longa história, não vai dar para eu contar aqui, fomos despejados daquela escola. Essa eu vou contar rapidinho, tá? É bem rápido. Nós estávamos nessa escola 6 meses, a igreja crescendo, era uma bênção, não dava mais para voltar no local. Eu lembro que a Neuci já havia reclamações do som, o som é alto, mesmo, vou ter que admitir. Mas imagina, 6 meses, se era alto, você não concorda que era para vir as reclamações antes? No 6º mês começou uma reclamação e tal. Aí um dia, Deus, senhora, não vai dar para ficar, não pode ter isso. Era terça-feira, me toca o celular, era o telefone dela. Sabe aquela vontade de desligar? Não vou atender. Falei, meu Deus, que lamento bomba. Eu não vem aqui na escola. Eu fui, ela, Ricardo, olha, eu gosto muito de vocês, a igreja de vocês é séria. Não vai dar mais para nós continuarmos. Falei, meu Deus, mas eu sei o que eu vou fazer, não cabe mais lá. Já estava quase com 100 pessoas a mais do que era no outro salão. Falei, como é que a gente vai fazer? Me dá pelo menos 2 domingos, para que, sei lá, Deus vai. Aí ela, não, só 2 esse domingo, que é o próximo, vocês podem fazer o culto, depois não dá o que fazer. Eu não sabia, eu saí de lá, falei, Senhor, agora é só a tua graça. É só a tua misericórdia. E na outra semana era Páscoa. Na outra semana. Aí nós orando, pedindo a Deus e falando. Na quinta-feira, que era uma reunião de oração, algum conhecido nosso falou, olha, vai conversar com a Cristiane lá na creche. Eu acho que ela pode abrir a porta para vocês da creche. E eu fui todo empolgado com a Cristiane, falei, glória a Deus. E aí ela falou, pode fazer o culto aqui. E aí eu falei, no domingo ia ser um negócio louco. Eu ia comunicar para o povo uma boa e uma má notícia. Irmãos, a boa ou a má? Aí todo mundo, a má. Fomos despejados daqui. Qual é a boa? Nós já vamos começar na creche na semana que vem. Os folders já vão estar prontos na terça. Será conversa. Tudo armado para começar o culto. Quinta-feira, sexta era a sexta da paixão. Me toca o telefone, era a Cristiane me ligando e falando, Ricardo, não, vocês não vão poder se reunir aqui. Imagine a nossa reação. Falei, folder espalhado, como é que nós vamos fazer? Que loucura! Até que o povo entrou na oração. Isso era 3 horas da tarde, digamos que um conhecido que fez o contato com ela. Aí ela falou, vocês podem ficar aqui um mês, tudo bem, faz o culto agora. E aí a gente foi descobrir que lá atrás a gente foi despejado lá, porque tinha uma pessoa que não gostava da igreja, porque num projeto social da igreja, ela pediu para levar uns políticos para falar. Eu falei, não, no púlpito da Bethesda não fala político. E aí aquilo ela, imagina, esse povo da igreja guarda mágoa, imagina que não tem Jesus. E aí ela fez abaixo assinado contra a igreja, mas eu vejo que tudo tem a ver a mão de Deus na história da nossa igreja. Nós continuamos fazendo culto naquela creche, mais pessoas foram sendo alcançadas naquela creche, naquela questão de mudar, quase um ano. E quando chegou o 2º mês, nós íamos ser despejados de novo da creche. Ela falou, Ricardo, acabou o contrato, eu não posso, etc e tal. Mas para grata surpresa nossa, a comunidade começou aí e ela é uma amiga nossa, não é uma coisa que dependeu dela, muito amiga até hoje, eram umas outras pessoas, mas a comunidade começava a ir toda semana, muita gente durante o dia falando, se essa igreja sair daqui, o bicho vai pegar. Se essa igreja sair daqui, o bicho vai pegar. Lá pega. Se essa igreja sair daqui, e aí nós continuamos lá por mais 4 meses pela glória de Deus. Deus mudou o jogo. E essa é a palavra que eu quero dizer para vocês. Espere o resultado. Sonhe aquilo que Deus vai fazer em nome de Jesus. Saia daqui para a tua casa, de verdade. Olha para o seu vizinho e dá desculpa a expressão, você não vai escutar, dá uma benzida assim. Sério mesmo, ora ali na casa dele e fala, Deus, toma esse fulano, se você sabe o nome ou não. Mexe, começa a mexer, dá-lhe um desejo de vir para a igreja, Senhor. Visita ele em sonhos, Senhor.
Pai, usa, dá uma oportunidade, coloca um crente lá na MG, coloca lá onde ele trabalha, no nome de Jesus. Começa a fazer uma caminhada, sonhe com aquilo que Deus tem para essa igreja. Eu tenho convicção que muitos sonhos, muitos planos e muitas bênçãos vocês verão para a glória do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor. Fique de pé, querido. Eu queria orar.